Hoje é terça? Sim. Terça 7? Sim. 5 de junho. Senhor Antônio, Sim, senhor. pois bem, diga lá, desculpe mais uma vez Nada. a correria. Só terminar aqui. Só colocar Antônio Augusto, tá bom, né? Ou colocar o nome todo? Vou colocar só, eu tenho o nome completo. Tem o nome completo, eu né? tenho, eu completo aí depois. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Eu creio que foi a última vez que o senhor esteve lá no programa de Oswaldo Costa, que teve aqueles outros taxistas lá também. Eu acho que, não sei se foi a última, não a penúltima, mas sim. Eu escuto quase todo dia, mas às vezes alguma vez eu não for. Uma das últimas falas do senhor, eu tentei até ligar para lá, mas lá é muito complicado. E tumultuado o momento do lá, programa. E eu não consegui falar ao vivo com o senhor. Nem sei se o Eduardo Costa ia permitir também. O senhor falou, uma das últimas questionamentos lá que o senhor falou aqui, rebatendo a fala dos taxistas, o senhor já estava acostumado com aquilo, o senhor estava sempre procurando defender o consumidor. O senhor se lembra disso? Sim. O senhor falou isso lá. Então, nessa hora foi que eu tentei ligar. Então, eu queria saber do senhor, porque eu trabalho com táxi, o que seria, no caso do táxi, o que o senhor vê como prejudicial ao consumidor? Não. E o que o senhor vê favorável dos aplicativos, no caso Uber e Cabify, favorável ao consumidor? Na verdade, eu acho que toda vez que a gente tem concorrência, Dr. Augusto, a gente acaba melhorando a condição geral de mercado. Essa é a minha posição, não só para a questão do táxi, é a minha posição para as questões no geral. A mesma posição minha a respeito de Petrobras. Toda vez que você estabelece um monopólio, e um monopólio regido pelo Estado, você acaba piorando a qualidade do serviço como um todo. Eu acho, por exemplo, que a regulamentação da BH Trans sobre o serviço de táxi gera um custo adicional para o transporte, muitas vezes desnecessário. Eu não concordo com o taxímetro biométrico, com a biometria que eles instalaram, eu não concordo com a forma como a fiscalização é feita, acho que a BH Trans, em muitos casos, exige uma série, não só a BH Trans, a própria legislação que regula táxi, exige uma série de regras que eu fico me perguntando a quem que elas atendem, porque elas oneram o taxista e com isso elas acabam onerando depois a pessoa que está na ponta. Litragem de porta-mala, impossibilidade de você ter distinção de categorias de táxi com tarifas diferenciadas. Então, você tem uma série de coisas no engessamento da regulação dos táxis que eu acho que são desafiadas com a entrada no mercado de alternativas como a dos aplicativos, que também tem uma série de problemas, mas o serviço de qualquer tipo sempre vai ter. Eu não acho, o senhor perguntou assim, o que eu acho que o táxi prejudica o consumidor? Eu não acho que o táxi prejudica o consumidor em nada, mas eu acho que a presença de alternativas para a contratação de serviço de deslocamento urbano, ela traz vantagens para o consumidor, porque ele tem mais veículos à disposição e um custo relativamente mais baixo. Eu não acredito, e aí é a minha crença, né? Como eu sei que muita gente diz, mas o mercado vai se precarizando, porque aí o preço é muito baixo, com o tempo as pessoas vão desistir disso, e aí os táxis já vão ter sido também sucateados, porque os passageiros acabaram migrando e o sistema vai todo piorar. Eu acho que o sistema se equilibra, ainda que ele passe por momentos de desequilíbrio eventual. Então, basicamente, eu acho que tem ganho para o consumidor com essa... Acho que tem ganho para o consumidor com essa chegada dos aplicativos, mas não vejo perda nem prejuízo para os consumidores. A presença dos táxis, não, definitivamente. Nada contra os táxis, até eu sou usuário do serviço de táxi constantemente. Porque o que eu entendi, foi por isso essa primeira pergunta que eu fiz ao senhor, com relação ao que seria de prejuízo que o táxi estaria causando. Mas se o senhor se lembrar, eu falei disso, foi porque eu comentava o fato de que a Uber é a favor da aprovação do projeto de lei que está aqui na Câmara hoje. Foi nesse contexto que eu falei disso. E me cobra, mas se a Uber é a favor desse projeto de regulamentação, por que o senhor é contra? Eu falei, porque eu não defendo interesse de Uber, eu defendo interesse de consumidor. E os consumidores não serão bem atendidos com essa regulamentação que deposita na mão da BH Trans o poder que a regulamentação do Calil propôs deposita. A BH Trans não é digna da minha confiança. Tem gente que gosta da BH Trans, eu não gosto. Acho que ela trabalha mal, acho que ela atua mal, fiscaliza mal, cumpre mal o seu papel. Para mim, ela devia ser extinta.
e as funções dela deviam ser absorvidas por outras entidades dentro da própria administração direta. Então, quando a gente pega uma proposta de lei de regulamentação como a que veio para cá, e ela é toda focada em entregar para a BH Trans discricionariamente todo o poder que ela quiser para regular a atividade dos aplicativos, eu não gosto disso, me deixa desconfortável. E se a Uber é a favor, isso é um problema dela. Se a Cabify eventualmente for a favor, é um problema dela. Eu sei que oficialmente o Uber se posicionou já a favor desse projeto que está aqui. Eu não acho que o projeto seja bom, e não é porque um aplicativo, o outro, todos eventualmente estejam a favor da regulamentação, que eu vou ser a favor. Por quê? Aí eu tenho uma preocupação. A gente não pode defender o interesse de um aplicativo ou de outro, porque senão eles formam um novo monopólio. Isso é o meu grande problema com a situação atual do transporte individual de passageiro em Belo Horizonte. É o fato de que o serviço regular de táxi era até recentemente um monopólio, e o monopólio sempre tende, na minha opinião, a diminuir a eficiência do mercado. Se eu permitir que a Uber constitua um monopólio do outro lado no serviço através de aplicativo, eu vou ter o mesmo problema. Então, assim, eu sou contra também ficar defendendo o interesse das empresas que operam esse serviço. Eu acho que a gente tem que olhar para o consumidor. Tarifa mais baixa, serviço na mão, mais ágil, uma série de facilidades que eu acho que os aplicativos trazem. Tanto os aplicativos que chamam táxi, quanto os aplicativos que chamam os carros particulares. Tá, o senhor falou no ponto aí que eu estava até conversando com ela aqui, com relação à tarifa. O senhor considera a tarifa do táxi alta? Eu considero que ela não é baixa. Talvez ela não seja alta para o taxista, porque talvez ela não remunere da forma esperada o taxista. Especialmente para os motoristas auxiliares, eu acho que ela é uma tarifa pouco vantajosa. Para os proprietários, talvez ela seja uma tarifa mais rentável, mas eu não estou olhando pelo lado do taxista, eu olho pelo lado do consumidor. Se tem um serviço mais barato para fazer o mesmo tipo de entrega, que é o deslocamento, eu acho que o consumidor tem direito de escolher se ele quer usar o táxi ou se ele quer usar o aplicativo. Porque então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela aqui, com relação à tarifa. O senhor faz ideia de quanto que efetivamente eu estou ganhando, por exemplo, numa corrida de R$10? Não, eu imagino que muito pouco, mas não é essa a conta, porque eu não estou fazendo a conta pelo ângulo do taxista nem do motorista do aplicativo. Não, a minha conta é pelo ângulo do usuário. Então, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas... Veja bem, dessa forma que você está falando aí, se nós abaixarmos cada vez mais a tarifa... O mercado regula isso. Se ele ficar inviável, a tarifa vai subir. O que já está acontecendo? Colegas que já estão para ter que trocar o carro, por exemplo, no mês que vem, tem um colega, e ele não sabe como vai fazer isso. Porque simplesmente numa coisa de R$10, efetivamente eu estou ganhando só R$2,60. O resto é tudo na composição da tarifa. Combustível, manutenção, depreciação, as taxas do BH Trans e várias outras coisas. Então ele não sabe. Por isso que eu falo que me preocupa até mais com os auxiliares, que ainda a conta fica mais apertada. Mas hoje ainda em tem dia, que pagar diário. Hoje em dia, se o senhor for olhar, em termos de auxiliar, tem poucos hoje. Os que tem, exatamente porque é um negócio ruim. Os que tem, eles estão rodando direto no carro. Às vezes um permissionário já bem idoso, que não aguenta mais trabalhar, então depende daquela renda do auxiliar. Porque o táxi hoje, ele não sustenta duas famílias. Ele não sustenta ele não dá conta de gerar renda. Né? Ele não sustenta permissionário e auxiliar. Porque por mais baixa que o permissionário coloque a diária para auxiliar, baixíssima. Vamos colocar R$40. Ainda assim não acaba não valendo a pena para o permissionário. O desgaste que ele tira, vai ter com o veículo não vai compensar os R$40 que ele está te pagando. Entendeu? Sim. Então por isso que eu falo para o senhor que não sustenta duas famílias. O senhor vê o que ocasionou essa entrada desses aplicativos, na minha visão, clandestinos. Eu trabalhava numa central de rádio, trabalhei durante 19 anos. Chama Unitax, ela existe até hoje. Ela tinha 40 funcionários. Hoje ela tem 5. Quer dizer, essa diminuição de funcionário diminuiu a renda para o município, os impostos que a central pagava para o município. E isso tudo gera uma cadeia. O que as centrais tiveram que fazer para não quebrarem todas? Elas, entre aspas, foram se unificar. Eu tenho visto. Entendeu? Então o que acontece? Hoje você chama uma corrida, você liga lá para a Copertax, por exemplo, e pode chegar um carro da Unitax te atender lá, ou da Comatax, ou inclusive um careca. A gente chama careca que não tem central.
tá? Tá falando uns termos para ela de... pode ser eu, por exemplo, que não faço mais parte de nenhuma central. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso. Para diminuir os custos. E olha que a Unitax ainda tem sede própria. E as que não tem é que eu não sei como estão sobrevivendo. Pagando aluguel ainda de imóvel. Eu entendo esse argumento, mas por outro lado, é por isso que eu falei que aí depende do ângulo de análise, né? Esse argumento é o mesmo argumento que a gente vai utilizar para quase qualquer atividade, quando a gente fala, por exemplo, falar uma coisa diferente para o senhor, sobre digitalização de processo. As grandes capitais estão todas perdendo vagas de emprego de advogados, porque com os processos digitais eu tenho estruturas mais baratas que funcionam em outros lugares e os advogados estão trabalhando. Belo Horizonte perde com isso, porque perde, mas nem por isso a gente pode transformar esse problema num obstáculo ao avanço da tecnologia. A economia colaborativa, para mim, Sr. Antônio Carlos, e para mim os aplicativos são um mecanismo de economia colaborativa, eles são uma tendência sem retorno. O que a gente pode pensar, e apesar de eu ser contrário à regulamentação, eu sei que a cidade é a favor. A gente pode pensar em mecanismos de regulamentação que permitam, por exemplo, a garantia da segurança do passageiro. Então, mas regulação de preço, como acontece com o táxi, é uma coisa que eu sou frontalmente contrária a ela. Eu não concordo com regulação de preço. Eu sou a favor da análise dinâmica de qualquer coisa. Eu acho que o mercado regula melhor, porque assim eu estimulo que as pessoas estejam na rua no momento em que os carros são necessários, que elas se desloquem até onde eles são necessários, ao invés de eu atender a conveniência, porque a tarifa é padrão. Olha, não sei se o senhor percebeu, durante a crise agora do diesel, os ônibus fizeram um movimento estranho, porque mesmo o diesel já restabelecido, eles mantiveram, enquanto eles puderam, o cancelamento de metade dos ônibus que estavam circulando fora dos horários de pico. Por quê? Porque esses ônibus rodam vazios. Então, na verdade, as empresas viram uma oportunidade de tentar economizar um pouco, porque elas são obrigadas pela regulação a rodar com ônibus que não sustentam o custo das linhas. Isso acontece também no táxi, isso acontece em toda vez que eu tenho o Estado interferindo na tarifação e ditando o preço, eu vou ter essas perdas de energia. O mercado regula isso melhor do que eu. Agora, eu sou a favor da extinção do táxi? Não, eu acho que ele tem um espaço. Por exemplo, o fato dos táxis terem pontos em determinados lugares facilita, e aí eu estou falando de todos os órgãos públicos de grande movimentação, de rodoviária, de aeroporto. Eu acho que ele atende a uma necessidade premente ali que os aplicativos nunca vão conseguir atender. Porque é a hora que eu preciso, ele está, eu sei onde ele está. Agora, eu não acho que as pessoas têm que ser obrigadas a usar aquele serviço. Se há uma alternativa de uso de um serviço privado que não passe por concessão pública, que não passe por regulação pública e usa quem quer, bom, usa quem quer. O sistema, o serviço deles é muito barato. Se eles conseguem se sustentar com aquele preço, gente, é porque é possível. O sistema vai quebrar. Bom, vamos deixar o tempo dizer isso. Já está rodando agora, sei lá, 3 anos e meio, 4 anos, não quebrou ainda o sistema. Se você for fazer uma pesquisa de dados dos motoristas desses aplicativos, você vai ver a rotatividade. Mas qual que é o mal disso? Porque que a pessoa entra, percebe, não dá. É claro que aquilo não é um emprego de sonho de ninguém. É óbvio que não é. Entendeu? Mas eu não vejo mal nisso, nessa rotação. A gente tem uma população flutuante desempregada muito grande. Se essa população flutuante desempregada tem uma oportunidade de ali, eventualmente... Você fala, Matheus, mas isso sacrifica o táxi exatamente no momento de maior crise. Esse é um argumento que eu entendo. Mas, mais uma vez, como eu sou contra a interferência do Estado na economia, eu não consigo defender isso. Então, esse cara, tem um cara que está nessa foto aqui atrás, o Hayek, ele fala, quanto mais o Estado planeja, mais difícil fica o planejamento de cada indivíduo. É exatamente isso. Quanto mais o Estado vai lá